Olá, galerinha. Aqui é a professora de artes Débora e se liga, oitavo ano, que a aula de hoje é sobre o rococó. O rococó é um estilo que vem logo depois do barroco. Nós estudamos até agora o barroco, nós vimos que o barroco é um estilo exagerado, dramático, pesado, né? Então, o rococó é um estilo artístico que surgiu na França como desdobramento do barroco, só que mais leve, mais intimista e que foi usado inicialmente em decoração de interiores. Então, primeiramente, desenvolveu-se na França no século XVIII e difundiu-se por toda a Europa. Na França, o rococó é também chamado de então Luís XV e Luís XIV, principalmente por causa de mobiliário. Esses objetos de decoração, por conta disso, foi chamado de estilo Luís XV ou Luís XIV. O termo rococó forma da palavra francesa rocaille, que significa concha, associado a certas fórmulas decorativas e ornamentais, como por exemplo a técnica de incrustação de conchas e pedaços de vidro. De modo geral, o rococó pode ser caracterizado como requintado, aristocrático e convencional. Foi uma arte que se preocupou em expressar apenas sentimentos agradáveis e que procurou dominar a técnica de uma execução perfeita. Então vamos falar sobre as comparações entre o barroco e o rococó, já que um veio atrás do outro, para que vocês possam entender. Vocês acabaram de aprender sobre o barroco, né? As cores fortes e intensas do barroco agora foram substituídas por cores suaves e tons pastéis, como o verde claro e o cor-de-rosa. As linhas retorcidas do barroco, aquelas linhas exageradas, que aparece não só na decoração, no interior das igrejas, como nas esculturas, agora foi substituído pelas linhas delicadas do rococó. Esse estilo refletia os valores de uma sociedade fútil que buscava nas obras de arte algo que lhe desse prazer e o levasse a esquecer os seus problemas. Então, nos quadros, você vai ter uma representação no jardim, olha, brincando, assim, uma coisa bem leve, lendo, ou dentro dos seus luxuosos castelos, com a família, uma coisa assim bem suave. Então, vamos lá. Cenas graciosas, né? O rococó era ambientado em jardins, parques, interiores luxuosos, com membros de uma aristocracia ociosa. Então, sai o claro e escuro do barroco e entra as tonalidades claras e luminosas. Então, aqui nós temos um exemplo da arquitetura. Ainda tem aquela questão de você usar ouro. Então, aqui tudo é branquinho e você tem aqueles detalhes todos aqui em ouro. Mas, para quem viu o interior de uma igreja barroca, isso aqui é bem menos. No barroco você não tem um branquinho aqui para descansar o olho. É tudo dourado. Aqui não. Aqui você tem mais branco, uma intensidade maior de branco, mas ainda tem os detalhes todos trabalhados assim, ó, com as conchas, com as linhas delicadas, um trabalho mais delicado, tá? Em dourado. O quadro, que como eu disse, é sempre uma cena mais tranquila, cenas graciosas, leves, né? E o mobiliário, que o mobiliário ele vai ser trabalhado com branco, em detalhes dourados, tons pastéis, a mobília é bem elaborada, requintada, certo? Então, à sua vez, você vai fazer um quadro rococó. Mas nesse caso, você não vai apenas trabalhar no interior dele, você vai trabalhar também na moldura, porque, como eu disse, o rococó tinha muita questão da decoração imobiliária. Então, se os mobiliários eram totalmente decorados, você tinha uma cadeira, não é só uma cadeira, a cadeira era toda trabalhada, com formas assim, dourado e tal, tudo assim, muito requintado, tá? Então, você vai ver essas formas aqui e vai decorar, vai emoldurar essa forma. Como se fosse, se você já viu alguns espelhos que vendem assim no sebo, que tem esse formato, aí você tem essas conchas que são esses detalhes, você começa fazendo ele assim de forma grosseira, aí depois você vai reproduzindo o que mostra, conforme mostra lá.
Não precisa ficar exatamente igual, mas você vai procurar fazer o mais próximo, tá? Então, ó, vai trabalhando devagar, faz a lápis, errou, faz de novo. Aí você vai procurar moldurar ele todo no entorno, tá? A minha dica é você trabalhar metade e metade. Você trabalha todo, escolhe as formas e vai colocando aqui. Depois, quando você terminar, você faz exatamente igual do outro lado. É uma dica que eu acho que ficaria mais interessante, tá certo? E aqui dentro você vai fazer um autorretrato. O que que é um autorretrato? Retrato, todo mundo já sabe o que que é. Auto é si mesmo, por si mesmo, você mesmo. Então, você vai fazer um retrato de você mesmo, tá? Então, você pode fazer o retrato, ou você faz carão, né? Você faz assim o seu carão, e na hora de pintar, lembra que tem que ser com cores suaves, tons pastéis, linhas delicadas, tem que ser gracioso. Ou você quiser fazer tipo ambientado, um tema leve, como eu disse, não precisa ser você aqui o carão do autorretrato. Você pode, sei lá, tá no jardim, fazendo uma leitura de um livro, tá? Assim, bem despreocupado, bem tranquilo. Você pode estar na piscina, numa boia, lendo, ou simplesmente tomando um banho de sol, essas coisas assim, tá certo? Mas tem que ser um tema leve, então você não vai botar aqui uma coisa de terror, né? Você não vai botar um palhaço sinistro, não. Vai botar algo que seja gracioso, suave, delicado, em um autorretrato seu. Então vai botar você fazendo alguma coisa tranquila, tá? E vai pintar com cores suaves, tons pastéis, linhas delicadas, gracioso, ambiente leve, tonalidade clara e luminosa. Tá certo? Então, galera, fico por aqui. Aguardo a sua atividade. Um beijo, um queijo e até a próxima.